Vamos falar agora a respeito do diagnóstico. Como é que a gente diagnostica um paciente com PAC? Seguinte, a gente vai se basear no seguinte tripé. Pneumonia adquirida na comunidade, pessoal, é um quadro agudo. Então, se o paciente vem com um quadro arrastado de semanas, 2 meses, a gente não vai pensar em pneumonia comunitária, pessoal. A apresentação aqui é aguda. E a gente vai se basear no seguinte tripé. Evidência de infecção, por exemplo, o indivíduo vai ter o quê? Leucocitose, o indivíduo vai ter febre, queda do estado geral, tá certo? Inapetência, perda funcional, especialmente em idosos. Teremos sintomas e sinais de vias aéreas inferiores, tosse, que geralmente é produtiva, dor ventilatória dependente, dispneia, desconforto respiratório, ok? São sinais e sintomas de vias aéreas inferiores, além de alterações ao exame físico. Vai ter estertores à ausculta, diminuição de murmúrio vesicular e alteração radiológica. Muitos autores defendem que para a gente chegar ao diagnóstico de pneumonia, a gente tem que ter alteração radiológica, tem que ter uma imagem nova no parênquima pulmonar corroborando a suspeita clínica, ok? Seguinte, então, o que são sinais e sintomas de vias aéreas inferiores? Por exemplo, na pneumonia, a gente tem alguns achados do exame físico que a gente deve diferenciar dos achados do exame físico do derrame pleural. Por exemplo, na pneumonia, é comum a gente auscultar estertoração pulmonar, o indivíduo costuma estar taquipneico, dispneico, o som bronquial. O que é que acontece no som bronquial? A gente tem um preenchimento do espaço alveolar, então o murmúrio vesicular ele fica com um som diferente, um som mais agudo, devido ao ar passar apenas pelos brônquios, não atingir os alvéolos que estão preenchidos pelo exudato necroinflamatório. Teremos diminuição do murmúrio vesicular, porém aumento do frêmito tóraco-vocal, porque a gente tem estruturas que têm características mais sólidas, conduz melhor o som. Então o frêmito tóraco-vocal está aumentado. Submaciçez ou maciçez ausculta, broncofonia. O que é broncofonia? Que se parece com pectoriloquia fônica. O que é que significa? A gente viu que em materiais sólidos conduz melhor o som. Então, quando a gente ausculta o tórax do indivíduo, o indivíduo emite algum som, fala alguma coisa, a gente ausculta de forma mais nítida esse som emitido pelo indivíduo, mesmo quando ele fala com a voz sussurrada, que é a pectoriloquia fônica. Já no derrame pleural, o indivíduo pode ter taquipneia e dispneia, dependendo do tamanho do derrame e da sua reserva cardiopulmonar, murmúrio vesicular diminuído ou abolido, porém, diferentemente da pneumonia, o frêmito tóraco-vocal está diminuído ou abolido. Por quê? Quando a gente tem conteúdo líquido, isso conduz menor o som. O som é conduzido de forma mais lenta, por isso a gente tem diminuição do diminuição do frêmito tóraco-vocal. Por exemplo, quando a gente está submerso numa piscina e alguém fala do lado de fora da piscina ou dentro da própria piscina, a gente tem uma tendência a escutar o som de forma menos nítida, porque o líquido conduz pior o som. A gente vai ter submaciçez ou maciçez da percussão da mesma forma e, pelo fato de o líquido conduzir pior o som, a gente vai escutar uma voz anasalada. Lembrar, quando a gente era criança e brincava dentro da piscina, duas crianças submersas, uma falava e a outra tentava ouvir, a gente escutava um som bem anasalado. E é isso, a gente dá o nome de egofonia quando a gente escuta aquele território que tem um derrame pleural, o indivíduo emite algum som. Então é importante a gente diferenciar no exame físico pneumonia com síndrome de derrame pleural, ok? Adiante, isso é de extrema importância, pessoal, prestem bastante atenção. Quando eu descrevi os achados clínicos de um paciente com pneumonia, isso é na sua apresentação, na sua forma mais típica. Mas na prática clínica, infelizmente, não vai ser tão típico sempre. Então, por exemplo, indivíduos que estão em situações de maior comorbidade, idosos frágeis, indivíduos imunossuprimidos, esses apresentarão um quadro clínico menos florido. Então, pode não haver febre, pode não haver tosse com expectoração, pode não haver leucocitose. Indivíduos idosos, indivíduos mais frágeis, com mais comorbidades, a gente pode ter apenas uma desorientação, ou seja, um delírio, uma queda do estado geral, e esse indivíduo pode apresentar apenas com taquidispneia ou apenas com taquipneia, apenas com aumento da frequência respiratória. Então, cuidado, aquele idoso, aquele indivíduo com muita comorbidade, que de repente tem uma queda funcional, passa a apresentar um delírio, e a gente vai fazer o exame físico, observa um aumento da frequência respiratória, mesmo sem febre, mesmo sem tosse, mesmo sem leucocitose, a gente tem que ficar ligado na possibilidade de pneumonia. Então, isso é de extrema relevância no dia a dia, não se esqueçam disso. Seguinte. Radiografia de tórax, fundamental, tá certo? Todo paciente com suspeita de pneumonia tem que ter uma imagem do tórax e a gente começa com a radiografia de tórax. Ela é essencial, pode ajudar a confirmar ou excluir pneumonia
achando diagnósticos alternativos. Lembrar das duas incidências, PA e perfil devem sempre ser solicitadas. O achado mais clássico é de um infiltrado pulmonar e um broncograma aéreo. O que significa o broncograma aéreo, pessoal? Habitualmente a gente não vê os brônquios na radiografia e na tomografia de tórax. Porém, quando a gente tem um preenchimento por um conteúdo líquido ou sólido do espaço alveolar, isso vai contrastar com o ar que está preenchendo os brônquios. E aí a gente observa esse contraste, umas estruturas, tá certo, lineares, pretas, preenchidas por ar, que significa os brônquios rodeados por alvéolos preenchidos pelo conteúdo necroinflamatório. Aqui a gente observa melhor na tomografia os broncogramas aéreos. Então, quando a gente tem infiltrado pulmonar com broncograma aéreo, esse é o achado radiológico típico da pneumonia. Seguindo, alguns padrões radiológicos possíveis de ser encontrados na pneumonia. Temos a broncopneumonia, quando a gente observa múltiplos focos coalescentes de consolidação alveolar. Quando esses focos coalescem a certo ponto de pegar todo um lobo pulmonar, a gente dá o nome de pneumonia lobar e a gente pode ter um infiltrado que predomina no interstício. Um infiltrado intersticial, geralmente um infiltrado retículo nodular, que parece mais um rendilhado. Mas prestem atenção no seguinte, pessoal, esses padrões radiológicos eles não são específicos de nenhum agente etiológico, então cuidado com isso. Não existe um padrão radiológico que seja específico de um determinado agente etiológico. Qualquer agente etiológico pode se apresentar com algum desses padrões radiológicos. Então não se baseie apenas no padrão radiológico para tentar determinar o agente etiológico, porque vocês vão se enganar rotineiramente. Seguindo aqui, ultrassonografia de tórax é útil também para dar o diagnóstico de pneumonia? É sim, não é o exame de eleição, então o raio-x de tórax é o de eleição. Tem uma sensibilidade de 95% versus 60% da radiografia, então é um exame bom, mas precisa ter pessoal treinado para fazer. É um exame interessante em gestantes e pacientes restritos ao leite, porque aí a gente perde a sensibilidade e a acurácia da radiografia de tórax, e é um exame fundamental quando a gente pensa em afecções pleurais associadas. Mas, obviamente, vai depender de disponibilidade e necessário o treinamento do pessoal que faz ultrassonografia, que a gente não vai ter radiologista disponível para dar diagnóstico para a gente de pneumonia, certo? Tomografia de tórax é o exame mais sensível, muitas vezes a gente não consegue identificar a consolidação infiltrada pulmonar na radiografia, mas a tomografia vai lá e nos revela. Mas a gente não vai fazer tomografia em todo mundo, a radiação é muito maior, é um exame mais caro, não é amplamente disponível, por exemplo, a gente não tem tomografia nas UPAs, nas unidades de pronto atendimento, e radiografia de tórax é suficiente. A gente vai priorizar a tomografia em que cenários? Quando a radiografia de tórax perder a acurácia. Por exemplo, indivíduos obesos, imunossuprimidos, quando o indivíduo já tiver alterações radiológicas prévias que atrapalhem a interpretação da radiografia, suspeita de infecções fúngicas e suspeita de complicações, especialmente o derrame pleural, derrame parapneumônico. Ok? Adiante. Falar um pouquinho a respeito de pneumonia atípica. Existe a pneumonia atípica? O que é que se percebeu? No início, a pneumonia adquirida na comunidade era aquele quadro típico, o indivíduo se apresentar de forma aguda, febre alta, tosse com expectoração, taque dispneico, dor torácica ventilatória dependente. Depois se passou a observar que um grupo de pacientes tinha um quadro que parecia mais um quadro viral prolongado, o quadro se instalava em alguns dias, talvez até em uma semana, a febre é mais baixa, tosse não era produtiva, a semiologia era pobre, não tinha grandes alterações ao exame físico, e quando se fazia a cultura de escarro, a cultura de secreção, os germes não eram corados pelo GRAM e não tinha resposta adequada aos beta-lactâmicos. Então passou-se a identificar um grupo de pneumonia que, diferentemente da pneumonia que era mais típica, passou a ser chamada de pneumonia atípica. Certo? Então, a pneumonia atípica passou a ser descrita da seguinte forma. Eram indivíduos que tinham infecção por esses germes, micoplasma, clamídia, legionela e por alguns vírus. Tinha um início que era mais subagudo, a febre era mais leve, parecia mais uma síndrome gripal, tinha uma maior tendência na radiografia de tórax a apresentar com infiltrado intersticial e o GRAM, tá certo, ou cultura do escarro, não identificava germes habitualmente encontrados. Que germes eram esses? Pneumococos, hemófilos, moraxella e não respondiam aos beta-lactâmicos. Então, com o passar do tempo, passou-se a perceber que existiam pacientes com uma pneumonia diferente, que passou a ser chamada de pneumonia atípica. No entanto, mais recentemente, esse é um termo que também vem caindo em desuso. Por quê? Por exemplo, a legionela pode
causar uma pneumonia tão grave como a pneumonia por pneumococo, por exemplo. Então, com o passar do tempo, mais recentemente foi visto que o quadro clínico típico-atípico depende menos do agente infeccioso e depende mais das características do paciente, do hospedeiro. Por exemplo, um germe que habitualmente é tido como atípico pode causar uma pneumonia grave num indivíduo que seja imunossuprimido, que tenha muitas comorbidades e que tenha uma baixa reserva cardiopulmonar. Então, hoje em dia, tem se utilizado menos o termo pneumonia atípica e tem descrito mais a pneumonia por germes atípicos, que são esses não corados pelo Gram, não isolados por culturas comuns e que não respondem a beta-lactâmicos, e usado menos o termo pneumonia atípica. E aqui mais um conceito. Do mesmo jeito que não existe nenhuma alteração radiológica que seja específica de um determinado agente etiológico, não existe quadro clínico que seja específico de agente etiológico. Então, com base apenas no quadro clínico radiológico, pessoal, não dá para a gente dizer qual o agente infeccioso responsável por aquela pneumonia, certo? Gravem isso, não dá. Quadro clínico radiológico não define o agente infeccioso, vai depender da interação entre o agente infeccioso e o hospedeiro e o paciente, ok?